Ok, Gonçalves, conversamos na programação da Rádio Cultura FM com o Dr. Milton Santana, ele que é juiz aposentado, também é professor universitário, leciona na FACAL em Limoeiro e fala aos ouvintes da Cultural sobre audiência de custódia. Dr. Milton, é um prazer recebê-lo na programação da Cultural. Bom dia e, primeiramente, o que significa a audiência de custódia? Bom dia, Luiz. Bom dia aos que fazem a Rádio FM. É um prazer conversar com vocês. Vejam bem, a audiência de custódia é um elemento de legalidade quanto às prisões realizadas. Nós temos dois tipos de prisão pela Constituição Brasileira de 1988, que é a prisão em flagrante delito, quando a pessoa cometeu, acaba de cometer um crime, ou quando foge, a polícia vai atrás e depois é preso, e quando é originada de determinação judicial através de um mandato de prisão. Então, o objetivo da audiência de custódia não é analisar o fato supostamente criminoso que ocorreu, é analisar apenas a legalidade da prisão, se a pessoa foi presa dentro das determinações da Constituição brasileira. A pessoa, quando é presa, ela tem o direito de saber a identificação daquelas pessoas que lhe prenderam, tem o direito de se comunicar com seu advogado ou com sua família, tem o direito de receber uma nota de culpa onde determina o que é que aquela pessoa está sendo acusada. Assim, no momento em que a prisão é feita sem o cumprimento dessas exigências, essa prisão torna-se ilegal. Sendo ilegal, obrigatoriamente o juiz da custódia deverá relaxar essa prisão, mesmo que a defesa não solicite. É uma obrigação de ordem pública, porque a prisão ilegal não pode subsistir. Doutor juiz, então quer dizer que antes da audiência de custódia, há uma avaliação de que haveria muitas prisões ilegais, pessoas sendo presas antecipadamente? A questão de prisão ilegal no Brasil é bastante conhecida e nos tempos passados ocorria de uma forma até comum, considerada comum pelas pessoas. Mas depois da Constituição de 88 e recentemente pela instalação da audiência de custódia, esses casos estão praticamente desaparecidos. A pessoa comparecerá à audiência de custódia, onde o juiz, acompanhado do Ministério Público e do advogado de defesa ou de um defensor público, se o réu não puder constituir advogado, o juiz de posse do auto de prisão em flagrante delito, ele lá irá analisar todas essas questões constitucionais e o Ministério Público, como titular da ação penal, sendo a prisão legal, poderá pedir a conversão daquela prisão em flagrante delito numa prisão preventiva. Como também, se a defesa requerer, o juiz pode conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Há possibilidade também de o juiz estabelecer medidas diversas da prisão, como, por exemplo, a tornozeleira eletrônica. Juiz, doutor Milton Santana, em relação à audiência de custódia, foi implantada aqui no Brasil esse sistema há aproximadamente quantos anos? Olha, a audiência de custódia foi instalada no Brasil com bastante atraso. Ela é fruto de uma convenção, de um tratado que o Brasil se propôs a cumprir, que é o Tratado de São José da Costa Rica. E nesse tratado o Brasil se obrigou não só a instalar a audiência de custódia, mas também o Estatuto da Criança e Adolescente, que foi instituído em 1990, a Lei Maria da Penha e, por último, agora a audiência de custódia,
tem mais ou menos de 7 a 8 anos. E com essa audiência de custódia, o cidadão cometeu um crime, ele foi ali, do popular dizendo, pego pela polícia, foi apreendido, conduzido à delegacia, independente do dia ou do horário da semana, há sempre à disposição um juiz para julgar aquele caso? A audiência de custódia, ela funciona todos os dias, independentemente de ser sábado, domingo, feriado, carnaval, São João, qualquer festa. Todo dia tem juiz, promotor, defensor para analisar esses casos de prisão em flagrante delito ou de ordem emanada de autoridade judiciária competente. Acontece também muito a audiência de custódia, ela ser de forma virtual, entre as partes e a justiça? Pode acontecer, normalmente ocorre ser feita de forma virtual, dependendo da situação do polo de audiência de custódia e das pessoas envolvidas. Isso é permitido pelo CNJ, que é parte do Poder Judiciário, que autoriza que essas audiências possam ser feitas dessa forma, evitando com isso até que o preso, ao ser trasladado do local que ele esteja, possa causar algum risco ou algum transtorno. Algumas pessoas que são pós, outros são contras. Alguns que dizem que melhorou talvez para o advogado, que vai ter aliações. Outros dizem que melhorou também, facilitou para quem cometeu o crime. Mas, na verdade, a audiência de custódia, ela serve para o cidadão ou provar sua inocência, ou se caso ele realmente cometeu o crime, ser punido de imediato também. Existe uma percepção um pouco equivocada das pessoas quanto à audiência de custódia. Nós já ouvimos alguns comentários de pessoas que dizem: o camarada fez um crime, vai para a audiência de custódia e é solto. O grande engano está justamente aí. A audiência de custódia não analisa o mérito da ação da pessoa. Vai analisar apenas a legalidade da prisão. O processo contra aquela pessoa terá o seu segmento e muitas vezes são evitadas prisões desnecessárias. A prisão, devemos entender que ela é uma exceção e não uma regra. A audiência de custódia não tem a capacidade de examinar o que ocorreu, o fato. Ela vai ver apenas se aquela prisão é legal ou não. Na audiência de custódia, acontece muitos casos de as pessoas também aparecerem sem advogado, mas nesse momento o próprio Estado que nomeia um defensor para aquele cidadão ou aquela cidadã. A Constituição brasileira diz que ninguém pode participar de qualquer ato judicial sem estar amparado por um defensor. Se ele não puder constituir um advogado particular, o Estado fornece a Defensoria Pública, que é um órgão do Estado constituído, e a Defensoria está sempre a postos para defender essas pessoas que necessitam de advogado e não têm condições de constituir um. Assim, na audiência de custódia, sempre tem defensor público. A Defensoria Pública é muito atuante, bem como o Ministério Público e o Judiciário aqui na região, no polo de custódia da região, que abrange dezenas de municípios, e não há problemas nenhum quanto a isso. Antigamente, quando acontecia a prisão, que não tinha audiência de custódia, que se pedia habeas corpus, até enquanto fosse considerado, analisado o habeas corpus, o cidadão ficava preso. Você tocou num ponto bastante importante. Antes do advento da audiência de custódia, às vezes as pessoas eram presas e ficavam 10, 15, 20, 30 dias no presídio e quando o juiz tomava conhecimento, a pessoa já tinha percorrido todo esse tempo de uma prisão que não era necessária. A gente tem que entender que nem todo crime é grave, tem crimes mais leves e que não é prevista a pena de prisão. Existem outros mecanismos para punir aquelas pessoas. Nós temos a Lei 90/99,
de 95, em que procura despenalizar determinadas situações de crimes de pequena monta. E se essa pessoa é presa e isso não é verificado, ela vai passar um tempo numa prisão injusta e desnecessária. A audiência de custódia, ela veio realmente resolver tudo isso. A população também precisa entender que muitas vezes um cidadão pode ser preso de forma equivocada. E se ele permanecer 10, 15, 20 dias, isso é uma mancha, é um problema que vai perdurar na vida dele. E com a audiência de custódia, no prazo de 24 horas, qualquer pessoa que é presa, nas duas modalidades, prisão em flagrante delito ou por mandado de prisão de autoridade competente, o juiz da custódia terá conhecimento, juntamente com o Ministério Público e a Defensoria Pública, se aquela prisão deve permanecer ou não. Doutor Milton Santana, tanto eu, Luiz Correia, quanto o Gonçalves Filho, que está no estúdio, nós agradecemos a sua participação aqui da programação da Cultural e até outro momento. Luiz, qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Vem Luiz Correia. Luiz tem o prazer de ser meu aluno, né? Que vai lá Luiz Correia. E é sempre bom haver esse conjunto, né? Faculdade, meios de comunicação, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, para que os novos alunos, os novos operadores do direito possam ter um campo maior de aprendizado. A reportagem é de Luiz Correia.